queria apresentar a nossa convidada, a Célia Almeida, uma grande amiga e colega. Ela é médica formada pela Unicamp, ela fez mestrado aqui no nosso Instituto de Medicina Social e se doutorou na ENSP, onde ela é pesquisadora titular e docente. A Célia vem tendo uma trajetória muito consistente na área da saúde global e da diplomacia em saúde, onde já coordenou cursos e programas de pós-graduação nesse campo. Além disso, ela tem uma trajetória internacional digna de nota. Ela foi responsável, dirigiu o escritório da Fiocruz, em Moçambique, em programas de cooperação técnica fundamentais para aquele país nascente, do ponto de vista da sua independência, e por seus trabalhos lá, ela foi condecorada pela uma grão ordem dessas, que eu não me lembro exatamente, mas devido ao trabalho de cooperação internacional feito em Moçambique. A Célia, na reestruturação do Centro de Brasil de Saúde Global, em que a pandemia balançou bastante nossas atividades rotineiras, a gente espera que ela venha a ser uma colaboradora frequente e intensa. Bom, obrigada, Eduardo, pelo convite. E a minha intenção é introduzir alguns elementos que normalmente não são muito trabalhados ou muito discutidos nos nossos cursos, né, de saúde pública, ou menos saúde coletiva. Eu diria que até mesmo naqueles de saúde global, alguns dos quais eu mesma coordenei, estruturei e coordenei. Mas que eu acho que cada vez mais é mais importante a gente se debruçar um pouco sobre a dinâmica internacional. E eu acho que a pandemia, a situação que a gente está vivendo, né, com a pandemia de Covid, etc., cada vez deixa mais claro o quanto que o fato de nós não olharmos para a arena internacional e também para a dinâmica global dificulta muitas vezes a nossa compreensão até do que está acontecendo dentro do nosso país, né? Então, a minha apresentação vai ser nessa linha. Esse texto pretendeu articular uma dinâmica da ordem mundial, ou seja, o que significa essa ordem mundial, essa ordem global, o multilateralismo, por outro lado, o que é isso, em que medida que isso interfere na saúde, em último momento, no nosso próprio país, né? E até mesmo em nível individual, como nós estamos vivendo agora, a questão dos insumos na área de saúde, né? Os insumos essenciais necessários para o controle da epidemia e tudo mais. Então, na realidade, a ordem mundial, o que significa isso? Do que nós estamos falando? Estamos falando de uma dinâmica que foi montada lá depois do pós-guerra, não é? Logo depois da Segunda Grande Guerra. Esse que foi digamos, o resultado de uma grande negociação após aquele grande desastre mundial. Os autores já dizem que agora nós estamos vivendo alguma coisa pior em termos de perdas, em termos de mortes, em termos de destruições, etc., mas numa outra clave. Então, o acordo que foi feito pelas grandes potências naquele momento foi no sentido, por um lado, da pacificação, não é? E, por outro lado, no sentido de reconstrução mundial
e também de estabelecer uma relação entre os Estados nacionais, no que alguns autores, como Wallerstein, vai chamar de sistema mundial. O que é isso? O que é o sistema mundial? É o conjunto de Estados nacionais, né, do mundo, e é a inter-relação entre eles. E o que é o multilateralismo? O multilateralismo foi o mecanismo a partir do qual, né, essa condução dessa ordem montada naquele momento, e que era a ordem liberal capitalista, podia ser conduzida. E nessa perspectiva que foi montado o sistema multilateral, o sistema institucional, né? Que é o que nós conhecemos. Então, é a ONU, para um lado, todas as agências da ONU, e também o sistema de Bretton Woods, né? Isso em termos muito sintéticos, muito rápidos. Mas o multilateralismo ele tem duas dimensões, no mínimo, né? Uma dimensão econômica, que é essa que nós estamos falando, e os atores vão discutir a importância desse processo do pós-guerra, né? Que tinha a perspectiva de uma reconstrução econômica, mas numa perspectiva de abertura de mercados, numa perspectiva conduzida pelo hegemon. O que é o hegemon? O hegemon é a potência dominante que conduz o mundo num determinado período. Por que eu estou falando de um determinado período? Porque, na realidade, uma potência hegemônica, essa posição hegemônica, ela é uma conquista, ela é uma que se dá em processos, num determinado processo. E, como tal, ela tem que ser permanentemente conquistada. Não é algo que a potência, né, o Estado nacional que ocupa esse lugar, adquire, conquista e pronto, vai dormir em berço esplêndido. Não, é algo que tem que ser construído, mantido permanentemente. Isso quer dizer o quê? Que, na realidade, as dimensões que sustentam o sistema capitalista, né, elas estão permanentemente sendo alteradas nesse contexto de condução da ordem mundial numa determinada direção. Muito bem. Essa é a dimensão econômica, né? A dimensão política tem a ver com os mecanismos que articulam os Estados nacionais, o sistema mundial, né? A partir de determinadas normas, regras, decisões, enfim, que fazem com que exista uma... É impossível, não se fala em uniformidade, mas exista uma condução numa determinada direção, ok? Agora, essas duas dimensões querem dizer o quê? Quer dizer que ordem mundial e multilateralismo, eles estão interrelacionados, não é? E o multilateralismo passa, na realidade, é a força ativa, né, de condução desse processo. Muito bem. A partir do final, depois nós tivemos a Guerra Fria, certo? Foi um período, digamos, de uma certa paz, entre aspas, né? Mas que permitiu, na realidade, essa expansão, né? Esse crescimento econômico, a imagem e semelhança do hegemon, apesar da divisão mundial, que, na realidade, era muito mais em função, né, de posições ideológicas, do ponto de vista e de construção de força política, principalmente armamentista militar, não é? Tanto é que hoje, por exemplo, fala-se uma nova Guerra Fria. Não tem essa analogia, não tem nenhuma base histórica, porque se antes, durante a Guerra Fria real, né, existia toda uma possibilidade
que obviamente nunca aconteceu, porque era assim que estava estruturada a ordem mundial, né? Mas qualquer enfrentamento, na realidade, significaria uma possível destruição, né? Ou uma terceira guerra, quando, na realidade, tudo isso foi estruturado em função de uma reconstrução e não de uma nova guerra. De qualquer forma, isso é parte do processo de expansão capitalista. E se nós pegamos na história, Fiore é um autor que discute muito isso, as guerras são um elemento crucial nesse processo, mesmo em tempos supostamente de paz. E foi o que aconteceu, como foi conduzida essa ordem mundial pelo hegemon, né? Na realidade, historicamente, nós tivemos duas potências hegemônicas. Antes dos Estados Unidos, era o Reino Unido, era a Inglaterra, o Reino Unido, né? Então, o que nós estamos, a partir dos anos 90, a partir do final da Guerra Fria, o que acontece? Começa a acontecer uma série de mudanças. E toda a complexidade desse processo, toda a rede de relações, né, presentes nessa dinâmica e que antes estavam, não que elas não estivessem atuando, elas não eram visíveis. Tá? Essa rede de relações passa a ter maior visibilidade. Mais que isso, começa a aumentar de forma muito importante o tipo e número de atores diversificados que atuam nesse processo, não é? E isso se dá para e passo, não é por acaso que essa mudança ocorre a partir de crises econômicas, né? A partir das primeiras crises lá dos anos 70, da segunda metade dos anos 70, com as crises chamadas crises do petróleo, que vão abrir, né, com todas as suas consequências e todos os seus desdobramentos, que vão abrir possibilidade de entrada, vão criar as condições para a ordem, para a entrada da perspectiva neoliberal capitalista. Vocês se lembram dos anos 80, começa toda uma discussão a respeito, Banco Mundial, ajustes macroeconômicos, etc., que vão ser implementados de forma importante a partir dos anos 90, ok? E, ao mesmo tempo, paralelamente, o que você vai ter? Você vai ter uma condução hegemônica, imperialista, no primeiro momento, mas, no segundo momento, extremamente agressiva, né? De intervenções muito claras, e guerras, aí tem várias, eu não vou me deter nisso, mas são intervenções em nome da democracia, em nome enfim, de valores que eram os valores pós-Guerra Fria, né, que estruturaram a ordem internacional, mas que, na realidade, serviram para a condução de uma ordem hegemônica, de uma ordem... Desculpem, eu vou desligar aqui. Quer dizer, eu não vou desligar porque, de repente, a gente precisa falar por aqui. Pois bem, os anos 90, então, são digamos, é uma década decisiva nessas mudanças. Tá? E, a partir daí, nós começamos a ter várias inflexões, que, pelo lado econômico e político, tem as suas interrelações, né? Que, num primeiro momento, se manifestam na perspectiva neoliberal e, num segundo momento, já no século XXI, vão dando passagem para a ultradireita, ou ultra-neoliberalismo, não é? E, nesse processo todo, a gestão, aliás, inclusive, Fiore tem texto escrito sobre isso,
A gestão de Obama, por exemplo, nos Estados Unidos, teve um número enorme, enorme, de intervenções e de guerras, etc., etc. Ou seja, o que muda com o Trump é mais uma postura explicitamente agressiva do ponto de vista verbal e também do ponto de vista de destruir praticamente, né, toda uma construção de 40 anos ou mais, né, na medida que vai negando cada vez mais, né, as organizações internacionais, o multilateralismo, e vão crescendo os nacionalismos. Eu estou simplificando ao máximo, mas a ideia aqui dessa breve exposição é mostrar um percurso histórico, um processo, não é? Que fica mais explícito a partir da segunda década do século XXI. Mais especificamente em 2017, quando os Estados Unidos formulam a sua política externa, onde fica muito claro que como hegemon, havia abandonado a perspectiva humanista, porque esses valores, né, não são só ideológicos políticos, eles têm dimensões morais, éticas, sociais, etc. Né? Se pelo lado do neoliberalismo a face mais visível é o ataque às políticas sociais, às políticas trabalhistas, etc., etc., pelo lado cultural não é menos arrasador, né? Porque vai defender e incutir, o que é pior, cada vez mais nas pessoas, nas populações, nas sociedades, na comunidade, uma perspectiva individualista e uma perspectiva de consumo. Não é? Então, na realidade, e ao mesmo tempo o predomínio cada vez mais da perspectiva do setor privado, ou seja, que tem a ver com consumismo, tem a ver com individualismo, etc., na perspectiva de condução e também na postura e atitude das pessoas, né? Dos indivíduos no mundo. O tal do empreendedorismo, o tal do patrão de si mesmo, enfim, tem toda uma discussão ampla nesse processo. Muito bem. O que isso tem a ver com a nossa discussão? E aqui eu tenho, aliás, está no como se diz, está no texto, mas eu trouxe aqui um slide. Essa figura, que parece bastante complicada, ela não é tão complicada assim. Eu acho até que no artigo ela está mais fácil de ser entendida. De qualquer forma, nessa parte aqui superior, que eu chamei de contexto, aqui em cima nós temos a ordem mundial e o multilateralismo, processo, né, de mudança que vai acontecendo, a inflexão 1, a inflexão 2, a inflexão 3, e se vocês virem aqui os períodos, são exatamente aqueles que eu mencionei, né, as crises estão referidas aqui, as crises econômicas do petróleo, isso aqui é a Grande Guerra, né, o sistema multilateral, que é formado aqui, nesse período, e aqui é o período do keynesianismo, ou seja, da perspectiva de condução que foi a perspectiva política, ideológica, econômica, vencedora na discussão, nos debates pós-Segunda Grande Guerra. Né? Mas é importante ter presente que o neoliberalismo ele não nasce agora, ele nasce lá, na mesma época, né? Mas foi a perspectiva perdedora, digamos, naquele momento. Mas não foi banida
não é, do processo, muito pelo contrário. Vocês já devem ter ouvido isso, já devem ter lido sobre isso. Hayek, que é um dos formuladores e defensores dessa corrente econômica, continuou trabalhando na Áustria com um grupo em torno desse processo. E, na realidade, as condições para a sua manifestação concreta ocorrem a partir das crises econômicas dos anos 70. Depois, um outro momento que nós vamos ter uma grande crise econômica é 2008. Não é? Nesse período aqui, se a crise foi ampla, é verdade, mas já no início dos anos 80, a Europa já tinha, o norte já tinha mais ou menos se recuperado. Agora, essa crise ela é transladada para o Brasil. Num primeiro momento, ainda na ditadura, vai promover o milagre brasileiro, que rapidamente, em seguida, é desfeito. Não é? E a outra coisa importante aqui, em termos que eu tinha mencionado, a crise econômica e financeira de 2008, ela é muito mais séria do ponto de vista das suas consequências econômicas e políticas. Né? Nesse processo aqui todo, o que você está tendo cada vez mais é uma financiarização da economia e uma interferência cada vez mais forte, né, do setor político, do setor econômico-financeiro e do setor privado nos estados nacionais, na regulação dos processos que estão ocorrendo nos diversos estados. Né? E com a crise de 2008, esse processo se acelera de forma importante, né? Fortalecendo a hegemonia ultraliberal, a ultradireita ganha poder através de eleições, isso é importante, em vários países, tanto no norte como no sul, conflitos variados em diversas regiões, intervenções militares, capitaneadas pelos Estados Unidos, enfim. E essa grande miríade de atores, além dos estados nacionais, não estatais, nas arenas internacionais. E, ao mesmo tempo, você tem uma maior inter-relação entre as políticas nacionais e internacionais. Né? Então, você tem toda uma alteração nessa dinâmica e que, paulatinamente, acaba restaurando cada vez mais a questão da soberania numa perspectiva westphaliana, que é o que eu quero dizer, da Paz de Westfália, lá do século XVII, ou seja, dos estados, da soberania dos estados nacionais, que mais recentemente agora são chamados dos nacionalismos. Né? E isso vai paulatinamente enfraquecendo a dinâmica multilateral, porque toda essa dinâmica não se restringe às sociedades ou aos governos nacionais, né? Na realidade, invade todo o sistema multilateral também. Por isso que aqui a gente vai falar numa ordem, a gente não, os autores discutem uma ordem mundial bipolar, que é o período da Guerra Fria, e depois uma ordem mundial multilateral, e que a partir dos anos 90 entra num processo de transição. E hoje nós não sabemos muito bem ainda, porque estamos num processo de transição e de disputas, que ainda não sabemos muito bem para onde que vai, para onde que vamos. Né? Existe a possibilidade, ou pelo menos é o que fica mais claro, de uma multilateralidade, que é diferente do multilateralismo, porque na multilateralidade, e essa disputa que está sobre a mesa hoje, né, você tem mais de uma potência, então você tem os Estados Unidos lutando para manter o seu poder, manter o seu lugar de hegemon, você tem, de outro lado, a China, que já foi um império no passado, né, muito importante, mas que perdeu esse lugar, mas já há várias décadas vem reconquistando
um lugar de destaque, né, no mundo, seja do ponto de vista, principalmente do ponto de vista econômico e do ponto de vista tecnológico. E a Rússia, paralelamente, também teve uma recuperação importantíssima, né, e muito rápida, como, de fato, também o Fiore discute muito bem, né, sobretudo depois da época Gorbachev, etc., etc. Muito bem. E se configura cada vez mais, se configurou e se configura cada vez mais com um poder militar importante. E por que eu estou referindo isso? Porque essa também foi uma talvez a principal arma do hegemon, né, Estados Unidos nesse processo, né? Bases militares para tudo quanto é lado, intervenções, etc., etc., e condução do dinamismo econômico, né? Então, essa disputa, hoje, ela está sobre a mesa. Não sabemos ainda muito bem para onde vamos. O que isso tem a ver com a área de saúde? Agora eu vou dar um salto importante, o artigo trabalha em um pouco mais de detalhe o que vai acontecendo na área de saúde nesse processo, mas em termos muito sintéticos, na realidade, você tem toda a estruturação do sistema de saúde, como nós os conhecemos hoje, centrados fundamentalmente no desenvolvimento tecnológico, né? E centrado na assistência médica hospitalar. Não quero dizer que não, os outros níveis de atenção, outras políticas não foram tentadas ou não foram introduzidas. Sim, foram. Vocês todos sabem disso, né? E, por outro lado, também não mudou, elas não desapareceram no tempo. Existe uma controvérsia, existem conflitos que acompanham o processo, por exemplo, de coordenação da governança global em saúde pela OMS, que tem a ver com vários enfrentamentos em relação a essa dinâmica, né? E isso vem desde o seu início. Enfim, é muita coisa para falar em pouco tempo. Eu vou parar por aqui e vou falar um pouco do processo das pandemias, só para a gente ter uma ideia panorâmica, principalmente do século passado para agora, e que é algo que nós também trabalhamos no texto, né, nesse artigo. Ou seja, se você olhar, aqui teve a gripe espanhola, lá em 18, 20, que todo mundo agora já está constatando que a Covid está superando de muito aquele processo em vários aspectos, inclusive pela rapidez com que o desenvolvimento científico e tecnológico respondeu, né, a esse processo. Mas, se nós seguirmos um pouco aqui, desde o pós-guerra, né, tivemos várias epidemias, que, na realidade, depois dos anos 90, a grande pandemia, né, que chamou muito a atenção e criou bastante, e levou a mudanças importantes, inclusive nas políticas internacionais e do processo de... Bom, eu só queria chamar a atenção exatamente para esse processo. Se vocês virem aqui no gráfico, na parte de baixo, que são as epidemias e pandemias, nós temos uma intensificação, né, de pandemias que, num primeiro momento, inclusive de Covid, mas que, num primeiro momento, mas fica restrita a determinadas áreas, regiões, né, do país, do globo, né, do mundo, e outras que são mais ou menos controladas, conseguem ser controladas, como H1N1, que não inicia na Ásia, mas inicia no México, enfim, vai para os Estados Unidos, mas nós chegamos, inclusive, a ter casos aqui no Brasil, mas era um vírus muito menos agressivo, né?
o ébola na África, que também causou inúmeros problemas, né? E muita perda de vidas, mas também, depois de muitos esforços, e aí vale chamar a atenção que não foi só, né, houve esforços de vários atores, né, foi controlado, e inclusive foi produzida vacina, etc., até chegarmos à pandemia de Covid-19. Muito bem, o que eu quero chamar a atenção nesse processo? Primeiro, é a posição da OMS na condução desse processo todo ao longo dos anos, né? E a permanente crítica e solicitações ou reivindicações de reforma que se intensificam muito mais a partir dos anos 2000. E isso tem vários motivos, né? Um deles que eu considero, eu não, vários autores consideram um dos mais importantes é a questão da forma de financiamento da própria OMS, com base nas contribuições voluntárias dos países, né? E que todo mundo tem acompanhado a postura dos Estados Unidos, acompanhou a postura dos Estados Unidos mais recentemente, acompanhada por outros países, por alguns outros, né? E isso tem feito, historicamente, tem feito com que também a OMS tenha recorrido ou tenha incentivado, e aí eu não falo, não é só a OMS, mas a ONU, tenha incentivado novas articulações com o setor privado, as chamadas parcerias público-privadas ou Global Health Initiatives, no sentido de tentar ampliar, né, o seu orçamento. Só que isso acabou fazendo com que, fragmentando cada vez mais o orçamento da organização, na medida que você tem, hoje, cerca de 80% do orçamento geral como fonte esses recursos extra-orçamentários. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que são recursos alocados por doadores, sejam países, sejam fundações, sejam, enfim, que estão destinados a funções específicas, em geral, programas verticais, e que não passam pela discussão da AMS, da Assembleia Mundial da Saúde. Isso quer dizer o quê? Alijam do processo decisório uma parcela importante dos estados, do sistema mundial, e que são atualmente, já há algum tempo, na AMS, os países em desenvolvimento e os países mais pobres. Essa mudança, começa, e ela é bem expressiva na gestão da Gro Brundtland. Alguns autores vão colocar isso como uma tentativa de recolocar a OMS no lugar de liderança que ela sempre teve. Por outro lado, teve várias articulações internas nessa gestão dela, e tem textos que discutem historicamente isso de uma forma bem interessante. Eu sou mais radical, no sentido de... Porque, na realidade, essa ideia não foi da Brundtland, essa ideia vem do secretário-geral do Kofi Annan, e quando assume a Secretaria-Geral da ONU, ele faz um chamado para que todos os atores apoiassem e ajudassem a resolver os complexos problemas do mundo. Seja porque imaginou que essa seria a saída ou não, o fato é que a gestão da Brundtland foi extremamente conflitiva, embora ela suscitou muitas esperanças por muitos atores,
no sentido de que realmente a OMS finalmente poderia ser recolocada no seu lugar de estelar, que é o lugar que ela tem, né, na condução do setor, mas, ao mesmo tempo, teve vários conflitos. Um que foi mais intensamente discutido foi o famoso relatório dos anos 2000, sobre a performance, o desempenho dos sistemas de saúde, e que nada mais fez do que enaltecer os modelos de reforma neoliberais, que, aliás, já estavam e continuam estando bastante disseminados pelo mundo. O fato é que, cada vez mais, essa perspectiva, né, de o Banco Mundial também, isso também todos vocês sabem, historicamente começou, e aliás, já desde os ajustes macroeconômicos, começou a interferir de forma importante nas políticas setoriais, né? Na medida, inclusive, que colocavam como condicionantes dos acordos de ajuste, né, dos empréstimos, melhor dito, as reformas setoriais, e que tinham prevalecendo a agenda neoliberal de reforma, inclusive na área de saúde. E isso veio para ficar, embora seja motivo de discussões e de luta política até hoje. Muito bem. O que evidencia-se nesse processo? Na realidade, toda essa mudança, digamos, eu não diria mudança, mas de exacerbação de problemas, né, que atingem a saúde, muitos deles que não estão só vinculados ao setor, por isso que eu prefiro falar de setor saúde, não sistemas de saúde, que é uma perspectiva mais ampla, que não envolve só os serviços, mas sim toda a produção de insumos, todo o arcabouço regulatório, né, para o acesso e a distribuição desses insumos, etc. Muito bem. Em toda essa dinâmica, aí eu estou chegando meio tardiamente ao ponto central dessas nossas duas sessões, que é a questão da governança. O termo mais usado na literatura é governança global da saúde, ou Global Health Governance. Em outros lugares se usa governança da saúde, outros governança para a saúde, enfim, tem toda uma série, tem toda uma diversidade de termos na literatura, que, da mesma forma como a saúde, toda a literatura sobre saúde global, não conseguem captar ou discutir um pouco mais a fundo, em termos conceituais, o que realmente quer dizer saúde global, né? Cada um a percebe segundo o seu ponto de vista. O que fica mais evidente agora, e quando nasce não, o mundo, a ordem mundial, sempre teve algum tipo de governança. Agora, o termo como tal, governança global, aparece também nos anos 90, tá? Naquele período de mudanças pós-Guerra Fria. E por quê? Porque, na realidade, é quando se descortina, como eu já comentei antes, toda a complexidade dessa ordem e a quantidade de atores das mais variadas classificações, não estatais, públicos, privados, etc., que atuam nesse setor. Então, nesse setor, não, na governança, na condução mundial. E é quando o termo ganha maior expressão. E, paralelamente, também no início dos anos 2000, a gente tem um aumento importante de recursos para a área de saúde, né? Vocês também são informados sobre isso, né?
e que está vinculada muito a essa perspectiva da saúde global, né? E também da saúde como um dos elementos da agenda da política externa, que também é uma outra ampla discussão. Eu prefiro chamar governança do setor saúde. Por quê? Pelo motivo que eu expliquei antes, né? E agora, com a questão da Covid-19 e tal, está ficando cada vez mais evidente essa articulação, né? Os serviços, o sistema de serviços de saúde, é apenas uma parte, a ponta, né, desse iceberg, né? É onde os indivíduos sentem mais duramente toda essa dinâmica de uma governança do setor que é muito mais ampla e que está ficando absolutamente evidente agora com toda a discussão, primeiro em torno dos insumos e agora, de forma muito aguda, em relação às vacinas. Enfim, Eduardo, eu acho melhor eu paro por aqui. Belo slide, Michele. Obrigada. Bom dia a todos, né? Meu nome é Michele Murgel, eu sou aluna do doutorado do Instituto Nacional de Infectologia, INE, Fiocruz, e eu trouxe para vocês hoje um texto muito interessante de Marisa Casale, que começa com uma pergunta: Covid-19, essa crise pode ser transformadora para a saúde global? E ela traz alguns aspectos, né, muito importantes, né, que conduzem o leitor a uma visão desse processo. Bom, primeiro aspecto, mudança, né? Indubitavelmente, a pandemia, ela provocou uma mudança a nível pessoal, social e sistêmico, né? E isso se caracteriza pelos números dos casos. Nós temos, até o momento, 103.377.42 casos, milhões de casos, e 2.237.454 milhões de mortes, né? Esses são dados, né, do dia 2 de fevereiro de 2021. E nos perguntamos, diante desses dados, nós estávamos preparados para esse evento? Nós estamos preparados para esse evento? Em algum momento, estaremos preparados para um evento tão impactante na área de saúde? Bom, nós tínhamos alguma coisa para lidar, algum documento, né, que pudesse direcionar os profissionais de saúde e as nações em relação ao contorno dessas situações? Bom, os Estados Unidos, né, ele tem um manual do Conselho de Segurança Nacional que propõe algumas etapas para gerenciamento de um evento semelhante a esse, né? Isso está registrado em 2 artigos muito interessantes, um de 2020, de Amanpour, e outro de Peace, de 2019. Outro aspecto importante, sistemas de saúde sobrecarregados, que claramente não estavam preparados para receber o impacto desse processo que nós estamos vivendo, equipamentos médicos insuficientes, com algumas nações até reaproveitando EPIs, profissionais de saúde da linha de frente adoecendo, e nós podemos verificar que nações como a Itália, que sempre tiveram, são referências na área de saúde, apresentaram um quadro bem caótico, né? Inclusive com 10% dos casos de Covid sendo profissionais da área de saúde. E o que falta? Outra coisa que nós percebemos nessa pandemia, as ações sem uma coordenação global. Não? Então, países agiram individualmente, isoladamente, conforme os recursos que dispunham naquele momento. Então, África do Sul, Espanha, Itália, Estados Unidos agiram em parte de forma independente, atendendo às suas necessidades pessoais, e receberam ajuda de países parceiros, né? Engajamentos bilaterais, acordos, né? Por exemplo de países que contribuíram, China e Rússia. Países com menos recursos, né, que já tinham seu sistema de saúde sobrecarregado, sendo desafiado cotidianamente, ficaram mais sobrecarregados ainda e desenvolveram uma situação caótica. O isolamento social nessas nações, muitas vezes, é inviável. A gente percebe isso no Rio de Janeiro. Muitas comunidades, pessoas morando em casas, 14, 15 pessoas, sem saneamento básico. Como fazer o isolamento social adequado nessas condições? E um artigo muito triste, né, é o de Burke e Moomin, de 2020, onde relata pessoas esperando a morte chegar. Países como Senegal e Gana, por exemplo, optaram por desenvolver kits de testes de Covid com custo mais baixo
e implementar o chamado teste de pool, né, onde se utilizam várias amostras de sangue seguidas, né, e somente em caso positivo é que ocorre uma investigação. Agora, a realidade até o momento é que o vírus ainda continua aumentando em alguns países, Estados Unidos e Brasil, ok, começaram suas vacinações, mas ainda são em números percentuais, né, ainda não muito representativos, e a gente espera que esses impactos positivos ocorram brevemente. Da mesma forma, países como a Índia, eles conseguiram nivelar, né, buscar um equilíbrio para a curva epidêmica com protocolos de isolamento bem específico, rastreamento de contato para famílias e grupos sociais, né, e um sistema de vigilância e apoio às famílias, né, necessitadas aonde ocorreram casos de Covid. Países como a África do Sul e Nigéria estão lutando, né, para manter o contágio em controle, né, e a OMS, né, em agosto, né, de 2020, esse artigo ele é de agosto de 2020, né, definiu a América do Sul como sendo o novo epicentro, e ainda é com a nova variante do coronavírus descoberta em Manaus, né? Bom, e agora, né, o que fazer, né? Como a gente avalia isso num contexto prático, né? A doutora Célia falou da OMS, e a OMS tem um papel importantíssimo nisso. Ela desenvolveu um rascunho entre fevereiro, que foi atualizado em abril, um rascunho de um plano estratégico para a preparação de respostas da OMS para esse contexto. E tinha alguns objetivos: estabelecer uma coordenação internacional, aumentar as operações e preparações e respostas de cada país, acelerar pesquisas prioritárias, contudo, né, questões políticas sempre impactando na saúde da humanidade, né? Nesse período, agosto de 2020, o presidente Trump ainda era presidente dos Estados Unidos, então houve um certo ruído entre Estados Unidos e OMS, com acusações em relação à gestão, financiamentos, né? Porque os Estados Unidos eram um dos principais contribuintes da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, nesse momento, ao invés de fluir, de evoluir para uma solução, esse processo contribuiu para minar uma resposta eficaz num momento pandêmico importante. E o que aprendemos com isso? O importante de tudo é aprender e desenvolver novas estratégias. O que nós aprendemos inicialmente, claramente, os riscos à saúde são globais, mas a capacidade de responder a eles com eficácia não é. O aparato de saúde global, no momento, não acompanha a interconexão das economias mundiais, da paisagem política, em constante mudança, das questões geopolíticas vigentes. E qual é o caminho? A autora do artigo, né, Marisa Casali, ela propõe diretrizes nacionais e globais mais claras em relação à saúde e uma coordenação internacional forte para a próxima crise, né? Que pode acontecer, esperamos que não aconteça. Essas diretrizes elas devem ser abrangentes, ou seja, a gente vai sair do campo da questão da saúde pública só a nível de nação e expandir para a saúde global, como bem disse a doutora Célia, né? E esse processo tem que ser flexível para se adaptar às necessidades específicas, né, de cada parte do globo, né? Então, chega-se em um determinado momento a uma necessidade de um ajuste de contas, né? E como deve ser essa coordenação global? Quais as suas características? Primeiro, ela tem que coordenar e acompanhar rapidamente. Ela tem que ser rápida. Ela não pode ser um elefante branco que demora a se locomover. Ela tem que dar uma resposta eficaz aos estados, aos países e às regiões. Ela precisa fornecer informações claras e precisas. Os dados de vigilância precisam ser em tempos reais, né? Em tempo real, para que ocorra uma modelagem de previsão e ações efetivas ocorram em tempo real. Investimento e pesquisa direcionado, né? Medidas de prevenção, né, e mitigação possam ser implementadas em diferentes estágios da epidemia de forma mais eficiente, não de forma desregulada. Uma produção e redistribuição desses equipamentos vitais de saúde, equipando as nações para possíveis eventos. E uma coisa que eu achei muito interessante, um treinamento dos profissionais de saúde, dos especialistas, né? E uma distribuição desses especialistas, desses trabalhadores, que estariam capacitados a atuar em qualquer parte do mundo em um momento de crise, né? Bom, outra questão importante, os estudos de pesquisa médica devem ser prioritários, né? Os desenvolvimentos de produtos biomédicos, produtos essenciais também. Garantir uma melhor distribuição dos fundos de pesquisa voltados, né, para essa questão, acesso rápido, principalmente também a questão das vacinas, né? Bom, agora a gente vai chegar num contexto muito importante,
Quem é o ator que, no momento, desenvolve melhor esse processo? Pode ocupar esse cargo e já ocupa, né, um papel central de coordenação, né? Seria a OMS, né? É o que nós temos, né, no momento, e é a que é mais abrangente. E ela tem alguns aspectos positivos, uma capacidade de um poder de convocação intersetorial, tem sistemas de informação fortes, né? Tem experiência para lidar com essas emergências. Em 2020, a OMS liberou um programa de emergências de saúde, e em 2016 ela já tinha um plano de pesquisa e desenvolvimento voltado, né, para acelerar a pesquisa clínica. Bom, agora a questão é o seguinte, com a crise do Ebola, né, 2015, o que a humanidade verificou é que a OMS ela não tem uma capacidade ainda, com o aparato vigente, né, de dar uma resposta rápida e efetiva. As respostas iniciais foram desanimadoras na crise do Ebola. Em relação ao Covid, a gente verifica a mesma coisa, que a OMS ainda não está bem estruturada para eventos, né, a nível global, como o Covid, né? Tem havido muito apelo, né, por uma reforma da OMS, como disse a doutora Célia, né? E os estudiosos, né, destacam uma estrutura organizacional cara, manter a OMS é cara, né? Processos ineficientes, muita burocracia, desalinhamento entre as atividades da sede, do comando central e os escritórios, né, espalhados pelo mundo, né? E as decisões politicamente motivadas que impactam negativamente na saúde da humanidade. Isso está registrado em artigos de 2020 e 2016. Além do OMS, a gente pode considerar outros atores também, né, que podem contribuir para esse processo, né, como uma força de trabalho única, né, mais efetiva. Seriam outras agências da ONU, líderes dos países que poderiam ser mais engajados, órgãos regionais, associações do setor privado, empresas filantrópicas e até outros setores da sociedade. E uma questão também muito importante é a questão do conceito, né? Saúde global versus saúde pública. Ela propõe, né, ela amplia, né, a Marisa Casale, o conceito de saúde pública, que é um conceito mais abrangente, que visa atender e aceitar, né, e agir diretamente em relação aos desafios de saúde que a humanidade enfrenta, né, com determinantes transnacionais. Isso inclui uma erradicação global dessas questões da governança, como a doutora Célia falou, que precisa ser muito bem discutida, né? Digamos assim, para não ficar limitada aos polos que têm mais poder político. Outra questão muito importante é que ela deve conectar o local, a saúde pública local, com a saúde pública global, né? As regiões com o macro, né? Então, esse conceito de saúde global ele é muito amplo e ele tem como premissa alcançar saúde para todos, como diz Host em 2020 em seu artigo, né? Outra coisa muito importante, é necessário confrontar as desigualdades sociais e disparidades nesse processo de forma mais ampla e buscar as suas raízes, que têm contextos históricos, isso registrado em 2 artigos muito interessantes de 2020. Apesar das promessas de prosperidade do globalismo, né, o mundo é um lugar cada vez mais desigual. Os avanços tecnológicos são muito rápidos e nós podemos verificar isso na rapidez de desenvolvimento das vacinas, mas ele beneficia desproporcionalmente aqueles que têm mais poder para tirar proveito desse contexto. Isso está registrado, tá, no Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, em um texto de 2020. Tá? Outra questão é a questão da promoção das soluções biomédicas e tecnológicas predominantemente lucrativas, né? Nós precisamos pensar no bem comum, né? Na saúde da comunidade e não às custas da comunidade. Desastres, né? Situações como a do Covid-19 que nós estamos enfrentando, elas cresceram e se desenvolveram também em cima dessas desigualdades já existentes e ampliaram essas desigualdades. Então, é fundamental que os novos processos enfoquem essas desigualdades, sentem em conversa e estabeleçam diretrizes mais justas, né? Os problemas sanitários, por exemplo, eles afetam desproporcionalmente os mais vulneráveis. Nós estamos em um país onde isso é muito claro, né? Onde o acesso ao sistema de saúde não é, digamos assim, muito igualitário, e com a questão da Covid, esse processo ficou mais difícil ainda, e essas populações vulneráveis sofrem os impactos sociais e econômicos mais expressivos desse processo.
Outra questão importante são as determinantes sociais e ambientais vinculadas à saúde. Gênero, pobreza, má nutrição, né? A insegurança alimentar, que nós discutimos na última sessão, exposição a poluentes e moradia inadequada, né? E esses fatores de risco, nós podemos verificar, isso está na mídia aberta, contribuem para condições crônicas subjacentes, né? E estão associados, sim, a maior morbidade e mortalidade. Isso está registrado em um artigo de 2020. A saúde global, ela precisa realmente buscar, né, lá nos contextos históricos, né, essas desigualdades, né, em relação a todo esse contexto que nós conversamos até aqui, reestruturar, rediscutir a questão do financiamento da saúde de forma mais igualitária e tomar decisões mais justas. Essa é a proposta da autora, né? E o futuro? Nós falamos do passado, falamos do presente, o que vamos esperar do futuro, né? Qual seria o caminho? A proposta seria um alinhamento de políticas de saúde, os mecanismos vigentes e os sistemas de financiamento pautados em justiça social, em saúde universal, porque agora nós temos que sustentar uma saúde global, né? E essa saúde, ela precisa ser sustentada a longo prazo. Não é agora, na hora da crise, que a gente vai resolver o problema. Agora, nós, na hora da crise, nós estamos identificando os problemas, mas é preciso uma reformatação, sim. Incluir políticas e intervenções que busquem abordar esses princípios sociais da saúde pública de forma mais igualitária, né? A dinâmica das decisões precisa ser corrigida, como nós conversamos aqui, né? Retornar ao princípio da justiça social e os clamores dos estudiosos em relação à reforma da OMS, né? As soluções propostas incluem uma melhor definição de prioridades, porque, como eu já mencionei, aqui é uma instituição cara, né? Uma proposta da autora é capacitar o diretor-geral da OMS para nomear diretamente os seus diretores regionais, sem contextos tão políticos, né? Mas técnicos realmente. Enfocar na coordenação necessária e assistência técnica, terceirizar com outras agências, parcerias são importantes, né? A capacidade do OMS, ela fica, no momento, ligada à concordância dos seus 194 estados, né? Por meio da Assembleia Mundial da Saúde, né? E isso, muitas vezes, prioriza países, né, com questões políticas mais específicas, isso varia e é influenciado pelas tensões geopolíticas do momento. Outras agências que podem ser envolvidas nesse processo, até conforme a autora, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, um programa mundial de alimentos é prioritário se envolver nesse processo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV. G7 e G20 são grupos, né, que não são voltados para a área de saúde, mas têm uma influência muito importante a nível das decisões mundiais. Então, é interessante que, de alguma maneira, eles se envolvam nesse processo. O Banco Mundial, o FMI, empresas privadas, ou seja, toda a comunidade e a associação com as sociedades civis, os movimentos sociais, né? E eu agradeço muito a atenção e a oportunidade de falar desse artigo de Marisa Casale, que foi muito enriquecedor, né? Desde já agradeço e aberta ao diálogo. Obrigada. O texto que eu vou apresentar é um posicionamento da Comissão Lancet de Covid-19, que foi lançado em setembro. Eu, na verdade, tenho acompanhado as reuniões da Comissão Lancet, porque, como assessora da presidente da Fiocruz, ela foi convidada para ser membro dessa comissão. Então, eu tenho acompanhado as reuniões gerais da comissão, né? Porque, na verdade, ela também foi separada em várias forças-tarefas, né? Vários grupos temáticos. Bom, a comissão, então, ela é capitaneada pelo economista norte-americano Jeffrey Sachs. É uma iniciativa interdisciplinar que inclui vários líderes, né? De diferentes áreas de ciências da saúde, de negócios, de finanças, de políticas públicas, com o objetivo de formular recomendações para superar os desafios trazidos pela pandemia. A primeira reunião da comissão foi realizada no dia 23 de junho, e a comissão foi lançada oficialmente com uma publicação na Lancet no dia 9 de julho. E o primeiro posicionamento, que é esse, foi apresentado em setembro durante a Assembleia Geral da ONU.
Então, a comissão basicamente pretende oferecer soluções práticas para 4 principais desafios, né, que foram definidos pelos membros. O primeiro busca recomendações para suprimir a pandemia o mais rápido possível. O segundo aborda maneiras de sair da crise causada pela pandemia, buscando atender às necessidades de grupos vulneráveis, como os mais pobres, as minorias e os idosos e grupos de risco. O terceiro é impedir que a emergência de saúde se transforme em uma crise financeira fulminante para os governos. O último é buscar a reconstrução do mundo pós-pandemia, com mais inclusão, justiça e sustentabilidade, alinhando os objetivos de desenvolvimento sustentável e o Acordo Climático de Paris. A comissão, como eu falei, criou alguns grupos que eles chamam de task forces, né, forças-tarefas, em diversos temas diferentes, incluindo a questão da origem e prevenção de doenças de zoonoses, né, a questão dos sistemas de saúde pública, a vigilância, testagem, rastreamento dos contatos, o desenvolvimento e distribuição de vacinas e medicamentos para a Covid, a proteção dos grupos vulneráveis, o bem-estar e a saúde mental no contexto da pandemia, o financiamento equitativo e eficiente para o controle da pandemia e a reconstrução, como eu falei. E também criaram alguns grupos de sub-regiões. Então, tem um grupo da América Latina, um grupo asiático, enfim. Então, nesse primeiro posicionamento, que foi publicado em setembro, a comissão definiu 10 recomendações, né, de ações prioritárias. A primeira é rastrear as origens do vírus, né, de maneira aberta, com base em evidência científica e imparcial, e não influenciada por agendas geopolíticas. Eles ressaltam que as origens ainda não foram definitivamente determinadas, né, mas as evidências até o momento apoiam que é um vírus de ocorrência natural e não resultado de uma criação laboratorial. E as pesquisas, eles defendem que as pesquisas devem, então, prosseguir de forma rápida, científica e objetiva. Eles lembram, como a professora Célia Almeida também lembrou, que a pandemia de Covid não é a primeira, né? Já tivemos diversas outras epidemias de doenças infecciosas emergentes, como HIV/AIDS, SARS, influenza H1N1, MERS, Zika, Ebola, que são, na verdade, todas zoonoses, né? Ou seja, são resultado da transmissão de patógenos de animais para humanos. E eles ressaltam, então, que para nos proteger contra zoonoses, a gente precisa de precauções importantes, né? E com ênfase na abordagem de saúde única, que é um conceito que surgiu para traduzir essa união, né? Essa interdependência, união indissociável entre a saúde animal, humana e ambiental. A segunda recomendação é a realização de intervenções não farmacêuticas, né, intervenções de saúde pública para suprimir a epidemia, o que foi realizado em diversos países, e a comissão reitera, então, que a saúde pública é o melhor investimento para suprimir a pandemia e lançar as bases para o desenvolvimento sustentável. Eles lembram que a epidemia pode e deve ser suprimida por essas intervenções, né, incluindo serviços de saúde, serviços que cortam a transmissão do vírus, e seguidos pela introdução de vacinas eficazes. Então, eles defendem intervenções farmacêuticas com introdução de vacinas eficazes e seguras à medida que a ciência permitir, né? E ressaltam a questão de que os países não devem confiar na imunidade de rebanho, que foi defendida por alguns países no início da pandemia. Primeiro, porque o número de óbitos que acompanharia as taxas de infecção natural para alcançar essa imunidade seria inaceitavelmente alto, além de uma incerteza sobre a duração de uma possível imunidade adquirida por infecções de maneira natural. E eles ressaltam algo que a gente também já viu na disciplina, que foi
o sucesso de alguns países do Pacífico, do Ásia-Pacífico, né? Que a gente já discutiu em uma das leituras, que, mesmo sendo um país de renda baixa, eles conseguiram suprimir com sucesso a epidemia, e esses países tiveram um sucesso relativo maior do que, por exemplo, países da Europa Ocidental. E aí, então, eles instam aos países que ampliem as forças de trabalho de saúde pública para implementar essas intervenções, incluindo epidemiologistas, técnicos de saúde, enfermeiras, pessoas para fazer a testagem, diagnóstico, rastreadores de contato, trabalhadores comunitários da saúde, e pedem uma atenção especial à prevenção, tanto em ambientes de maior residenciais, né, de maior congregação, como as casas de repouso, campos de refugiados, centros de detenção, albergues para trabalhadores, que tem muito em alguns países. A Singapura, por exemplo, é um país que teve um grande surto nesses albergues de trabalhadores que eles têm. As favelas também, enfim, as prisões, e entre outros. Também pede atenção especial para os idosos, grupos de risco, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas com condições crônicas, né, e comorbidades, povos indígenas, minorias étnicas e raciais, e um foco também direcionado a mulheres e crianças, né, que foram afetadas pelo aumento das taxas de violência doméstica e abuso infantil durante as medidas de bloqueio, né, que tiveram que ficar mais tempo dentro de casa com seus agressores. E, enfim, eles listam uma série de medidas que eu não vou falar aqui, porque a gente já sabe, né, mas eles lembram que, na verdade, essas medidas incluem ações tanto por indivíduos, né, que é o uso de máscara, higiene pessoal, distanciamento físico, como por empresas também, para promover um espaço seguro de trabalho, e pelos governos, claramente. A terceira recomendação é a formulação de políticas com base na ciência, né? A formulação de políticas com base em evidências científicas objetivas, impedindo que políticos e outros em posições de poder possam subverter os ensaios clínicos e outros protocolos científicos. Eles pedem para os governos que priorizem os conselhos, né, as recomendações da comunidade profissional de saúde pública, trabalhando em cooperação com agências internacionais e aprendendo com as melhores práticas de outras nações, né? E eles ressaltam a questão de que os líderes não devem expressar os pontos de vista pessoais que estão em desacordo com a ciência. E eles lembram um dos textos que a gente também já discutiu nessa disciplina, que foi aquele que traz aquele conceito de populismo médico, né? Que comparou 3 líderes, que foi o Trump, o Duterte e o Bolsonaro, né? Lembrando que eles exercem liderança com esse chamado populismo médico, minimizando a epidemia, né? Espetacularizando as respostas, enfim. A quarta recomendação é a questão de coleta e publicação de dados consistentes, oportunos sobre a pandemia, né, incluindo as consequências humanitárias. O quinto é a justiça no acesso às ferramentas de combate à Covid-19, então garantir o acesso universal aos insumos, né, de combate, incluindo kits diagnóstico, terapêutica, vacinas. Eles lembram, né, que a introdução de vacinas deve seguir testes rigorosos, né, e avaliações em todas as fases clínicas, e não podem estar sujeitos a interferências políticas, tem que ser 100% baseado na ciência. Eles lembram da questão que a gente já discutiu também, que no início da pandemia tiveram vários, assim, houve, né, um colapso na governança da saúde global, que a gente já discutiu,
principalmente nessa questão do desenvolvimento das vacinas, e o que trouxe esse novo termo, né, que é o nacionalismo vacinal, é o vaccine nationalism, que até também vem sendo forte aqui no Brasil. E eles lembram que, assim, eles ressaltam, né, destacam que nenhuma população deve ser proibida de acessar a uma vacina por causa do seu custo ou ter acesso baseado na participação de ensaios clínicos. Eles apoiam fortemente a iniciativa do acelerador de acesso a ferramentas insumos para a Covid-19, o ACT Accelerator, que foi lançado pela OMS, e dentro dessa iniciativa, né, o pilar da vacina, que é o COVAX Facility. A sexta recomendação é a questão do financiamento de emergência. Então, eles ressaltam a importância de um acesso pelos países em desenvolvimento a financiamentos de fontes internacionais. Então, o papel das instituições financeiras, né, que já foram discutidos, o FMI, o Banco Mundial e bancos multilaterais de desenvolvimento, no fornecimento de um financiamento e assistência para economias emergentes e em desenvolvimento. A sétima recomendação é a questão da proteção de grupos vulneráveis, né, uma proteção direta e de urgência com atenção especial para esses grupos, incluindo os grupos que eu já falei, como a gente já falou, né, que a epidemia veio exacerbando as desigualdades sociais, econômicas e políticas que já existiam na região. E também está ampliando claramente a lacuna entre os ricos e pobres, né? A gente já viu diversas notícias que o desemprego aumentou, né? Tem diversas pessoas em situação muito crítica e, ao mesmo tempo, várias notícias de que os 10 maiores bilionários do mundo tiveram um recorde de aumento de riqueza, né? A riqueza deles aumentou, bateu mais de 10 trilhões de dólares, que foi um recorde assim, sem precedentes. E aí ressalta a questão da importância dos programas de proteção social, né? Nessa questão, e também com foco nas dimensões de gênero, que eu já falei. A oitava recomendação é uma reforma financeira, né, que a professora Célia Almeida também já falou, e ressalta a importância da preparação para uma reestruturação profunda da economia global, incluindo alívio da dívida, novas formas de financiamento internacional e uma reforma, né, desses arranjos monetários. A nona recomendação eles chamam de Green Recovery, né, uma recuperação verde e de forma resiliente. Então, eles lembram, né, que os efeitos econômicos da pandemia são sem precedentes, que 90% dos países do mundo estão em recessão, entraram em recessão em 2020, e possivelmente excedendo, né, a desaceleração econômica da grande. E eles defendem, então, que os planos de recuperação econômica devem apoiar a transição para sociedades sustentáveis e inclusivas, novamente, né, com base nos ODS e no Acordo Climático de Paris. Então, e baseados em um crescimento liderado pelo investimento em tecnologias verdes, digitais e inclusivas. E a última recomendação traz a questão da paz e cooperação global. Eles defendem, né, que essa recuperação tem que ser facilitada pela cooperação internacional, tanto no controle da epidemia quanto na adoção de novos programas de recuperação. Então, eles pedem, né, eles instam os países que deixem de lado essas rivalidades comerciais e financeiras ou outras políticas isolacionistas em favor de respostas regionais coordenadas, né? Eles manifestam, nesse momento, então, o apoio, né, às instituições das Nações Unidas e à Carta da ONU, lembrando que a pandemia aconteceu no ano do 75º aniversário da ONU, né? E ressaltam o papel indispensável da ONU
que tem sido evidente ao longo da pandemia, criticam o ataque dos Estados Unidos, né, ao sistema das Nações Unidas, o que já mudou, né? Esse posicionamento foi em setembro, agora com a posse do novo presidente americano. O presidente Biden já tomou medidas para interromper esse processo de saída da OMS que o ex-presidente Trump começou, inclusive com uma participação importante do Anthony Fauci, que é assessor do governo americano, né, no Conselho Executivo da OMS, que aconteceu na semana passada, anunciando, né, o objetivo dos Estados Unidos de fortalecer a OMS, trabalhar multilateralmente, inclusive aderir ao mecanismo COVAX. Então, isso já teve. E eles apoiam o papel da OMS, né, no controle da pandemia, dizem que é um papel indispensável, e pedem, então, para as nações aumentarem o apoio financeiro e político da organização. Apoiam também o apelo para uma análise independente da resposta da OMS à pandemia, né, que foi definido na Assembleia Mundial da Saúde desse ano, assim, a pedido principalmente dos Estados Unidos, mas é importante, inclusive, pelo que a gente já falou, né, que a OMS vem recebendo críticas, então é importante fazer essa análise da resposta para ver onde foram os erros ou onde foram os acertos e o que fazer. E a comissão, então, pretende monitorar esse progresso do controle da pandemia através de seus grupos de trabalho, que eu já comentei. E aí eu acho que é relevante comentar aqui que a Força-Tarefa de Vacinas publicou na semana passada um comentário na Lancet, né, bem curto, sobre as necessidades urgentes, né, dos países de baixa e média renda para acesso a vacinas e terapêuticas para a Covid-19, ressaltando a importância do COVAX, que eu já falei, mas lembrando também que o COVAX tem acordo para acessar vacinas pré-qualificadas pela OMS, mas isso só representa 20% das necessidades de vacina dos países participantes, né? Então, que existe essa escassez de acesso, que, na verdade, nesse momento é uma escassez mundial, né? A gente tem visto notícias que, inclusive, os países da Europa estão parando a vacinação por falta de vacinação, então, por falta de doses, né? Então, eles ressaltam essas dificuldades de acesso e distribuição de vacinas. Lembram que, apesar de ser viável a entrega de vacinas para profissionais de saúde e profissionais da linha de frente, alguns países de baixa e média renda vão ter grandes dificuldades em alcançar e vacinar com 2 doses toda a população de risco, né? Populações idosas, os indivíduos com comorbidades, até porque os mecanismos para identificar esses grupos em alguns países são insuficientes. Eles ressaltam a questão... Procura concluir, Luana, para a gente ter tempo de conversar. Tá, estou concluindo. Eles ressaltam a questão de que os requisitos, né, das cadeias de frio extremo das vacinas de RNA mensageiro, que são a da Pfizer e da Moderna, são um grande desafio nesses países, porque são um grande obstáculo, né, fora das grandes cidades. Bom, então eles destacam a importância, né, de ações coordenadas internacionalmente para acesso a tecnologias para a Covid, principalmente a questão da transferência de tecnologia para produtores dos países de baixa e média renda, com o objetivo de aumentar o acesso. Eles ressaltam o waiver que foi apresentado pela Índia e pela África do Sul na OMC, pedindo a suspensão dos direitos de propriedade intelectual relacionados a vacinas durante a pandemia, né, que é uma proposta que já foi apoiada por mais de 100 países, mas na OMC tudo acontece por consenso, né? Então, não adianta ter mais de 100, todos têm que apoiar. Então, não foi para frente, mas é algo que vem sendo discutido.
E aí, por último, então... O Brasil votou contra. O Brasil votou contra, sim, junto com os Estados Unidos. O Brasil sempre se posiciona contra o próprio país. Mas, aí, por último, tem uma última declaração que foi submetida essa semana, vai ser lançada na próxima semana. Eu não vou falar detalhes, né, porque a declaração ainda não foi lançada, mas o foco são assim, em 3 ações urgentes, né, que é a questão da contenção da transmissão, diminuindo, né, as taxas de novas infecções, a questão do financiamento urgente do COVAX, né, e a necessidade de uma vacinação rápida, e a questão do financiamento de emergência. Então, também levantando a questão dos financiadores, né, internacionais, FMI, os bancos multilaterais, para aumentar essa escala de financiamento e alívio da dívida dos países, o que requer uma cooperação global. É basicamente isso. Obrigada. Obrigado, Luana. Você claramente está por dentro dessa situação. Acho que você tem algum tipo de participação, né, no acompanhamento disso. Eu queria comentar um pouco e também sobre algumas coisas que foram ditas, assim, algumas dúvidas que eu tenho em relação a isso. Primeiro, em relação à conjuntura, porque a questão que nos toca é um pouco como isso afeta a pandemia, não é? É uma coisa que, de alguma maneira, a apresentação da Célia ia nessa direção, mas eu senti falta de chegar mais, não? Até que ponto, quando a gente vê essa tabela que ela fez, existe algum tipo de relação causal entre essas mudanças em reorganizações nos Estados-nação, reorganizações do multilateralismo e incidência das pandemias. Isso é uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante. Em relação a isso, Eduardo disse, são mudanças tão rápidas que a gente não sabe. Bom, Estados Unidos, todo mundo estava torcendo, mas eu acho que tanta notícia ruim era quase que a gente já estava pensando, poder chegar outra. Não esperávamos uma notícia tão boa. No Brasil, agora, foi fatal, porque a eleição na Câmara e no Senado, e não só sobre isso, Bolsonaro vai sair de todo esse negócio como alguém que, de fato, fez pela pandemia, que está lutando pelas vacinas. A gente já vê agora, estão dizendo, agora a Sputnik é a vacina do Centrão. Estava lendo hoje da manhã, não é? Tem a Coronavac, que é a vacina do Dória, a Sputnik do Centrão e a AstraZeneca de Bolsonaro. Então, virou uma coisa, assim, uma politização que a gente já sabia. Aqui é o exemplo mais descarado e mais, entendeu? Então, a gente não sabe, porque possivelmente, se de fato conseguir, a gente tem essa capacidade enorme de vacinação, se conseguem chegar essas vacinas, que obviamente com qualquer outro governo teriam chegado mais, antes, etc., os caras vão, afinal, capitalizar dizendo, olha aqui, a gente foi dos países que está conseguindo vacinar, enquanto que na Europa, por exemplo, toda a burocracia da União Europeia está dificultando vacinar a população. Vocês viram o que está acontecendo. Na Espanha, por exemplo, pararam por 15 dias a vacinação, porque não chegam as vacinas. Então, tem toda uma discussão com o laboratório da AstraZeneca na Bélgica, se pode levar para o Reino Unido, não, no seu caso, como a AstraZeneca que vem da Índia, não temos esse problema, mas tudo isso está mudando muito rapidamente em direções, como o Eduardo disse, que a gente não sabe. Se a gente imaginou que ia acabar o governo Bolsonaro, o cara lá no Tribunal da Haia, julgado por genocídio, etc., capaz de acabar com toda a mídia bolsonarista como o cara que levou as vacinas à população. Esperemos que não, torçamos que não. Mas, sem ser pessimista, eu acho que essa é uma questão. Não se sabe, mas eu acho que o que me parece importante, um pouco que tem a ver tudo isso, é óbvio. Muita gente tem escrito, eu tenho escrito também, sobre o Brasil, como que o governo Bolsonaro, a governança da pandemia por Bolsonaro, ou como a gente fala, a governança por exceção, não sei, por falta de governança, por omissão, tudo isso tem influído,
Mas eu acho que isso é muito interessante, porque o próprio percurso da pandemia, a gente tem visto como todo isso tem mudado. Ou seja, países que na primeira onda eram exemplos de governança da pandemia, por exemplo, a Alemanha, é um dos exemplos emblemáticos disso. O número de casos de mortes disparou. Estou falando dos países que já a primeira onda fizeram errado, os Estados Unidos, Reino Unido, eles continuam altíssimos. Aqui a gente no Brasil mais tem mudado. Alguns países de África, a situação tem mudado radicalmente. Então, tudo isso também tem um pouco mudado essa situação. E isso, para mim, é uma coisa que acho que é interessante. Como que, ou seja, qual que é exato essa relação entre o nível político, isso é uma pergunta para ser, o nível político mais amplo e as próprias pandemias, ou seja, até que ponto é claro que existe uma resposta direta que a gente vê, que quando você tem um governo mais neoliberal, etc., tem as consequências que a gente viu, por exemplo, agora na maioria dos países na Europa, desse investimento nos sistemas públicos de saúde, falta de investimento em atenção primária, todo isso impacta. Tem já zilhões de trabalhos publicados isso em relação ao Covid em todos os países, como que isso tem impactado na questão do atendimento ao Covid, na questão da testagem, do seguimento dos casos positivos, tudo isso está um pouco claro, não sei, a esse nível é mais ou menos claro, quando existem momentos de mais rooseveltianos, por dizer assim, existe mais investimento em saúde, fortalecimento do Estado, etc., e, por tanto, mais capacidade, eventualmente, de enfrentar as pandemias. Mas isso, para mim, é uma história muito simples. Ou seja, eu acho que faltam estudos mais aprofundados para ver sobre isso. Por exemplo, a questão das zoonoses. A questão das zoonoses, obviamente, tem muitos estudos, muita gente que diz está ligado, no fundo, está ligado ao aquecimento. Bom, isso mais ou menos, eu já li vários estudos de gente de esquerda, por dizer assim, que questionam um pouco essa questão tão simples, se é justamente o aquecimento. É claro que o desmatamento, sim, mas não necessariamente o aquecimento. Toda a questão é uma questão cultural muito forte. A gente já falou isso nas primeiras sessões, mercados de aves na Ásia, etc. Mudar esses hábitos culturais, não necessariamente ligado à pobreza, ou seja, a pessoa não come isso só porque é pobre, porque está comendo outra coisa, etc. Ou seja, que são questões muito mais complexas, que às vezes uma leitura assim, pesada, macropolítica, a vezes eu acho que fica um pouco a desejar. Eu acho que Eduardo, não sei se ele concorda comigo, mas Eduardo tem feito muitos estudos e eu tenho aprendido com ele um pouco desses epidemiólogos que mostram um pouco a complexidade, a multicausalidade de tudo isso em relação, por exemplo, a uma epidemia, que não simplesmente essa questão mais macroeconômica, não investe em saúde, a questão é pior. Eu acho que isso é uma questão também importante. Em relação à saúde global, que é um dos primeiros textos, eu acho que também a pandemia tem levado à publicação de muitos artigos sobre essa questão, de até que ponto, como que a saúde, até que ponto, se a saúde global tem falhado em atender um pouco a pandemia. Cada vez mais chamadas, influenciadas sobretudo nos Estados Unidos por todo o movimento de Black Lives Matter, chamadas a decolonizar a saúde global. Tem tido artigos em Lancet, em outros lugares, falando sobre isso, como que essa estrutura da saúde global, com intervenções verticais, etc., é um modelo que tem que ser superado. Acho que essas são também questões que têm provocado muito, que existe um pouco muita discussão em relação a isso também na saúde global. Bom, era mais ou menos esse um pouco assim, minhas impressões de tudo o que eu vi. Eu vou complexidade envolvida. Às vezes as coisas não são tão diretas, né? Eu me lembro de uma literatura que eu tive contato, saí da Covid agora, e vou falar o seguinte: eu tive contato durante o meu doutorado com um pesquisador espanhol que começou a questionar, com dados empíricos, uma coisa que parecia estabelecida, de que a saúde populacional piorava nas épocas de depressão econômica. Nos ciclos recessivos da economia, a saúde, num entendimento mais simplificado, ou talvez até simplório, né? Isso era
quase que considerado um conhecimento estabelecido. Esse pesquisador começou a estudar dados empíricos da Grande Depressão Americana dos anos 30, de outros ciclos recessivos das economias capitalistas, e veio e evidenciou uma relação oposta, de que nos ciclos recessivos a mortalidade caía. Não é? Isso existe uma... eu posso, para quem quiser explorar essa literatura, gerou debates intensos na literatura, e isso não é uniforme, depende do país, depende das redes de proteção social, que determinados países têm, outros não. De qualquer maneira, é claro que uma pessoa que perde o emprego, não é, e fica na miséria, essa pessoa, num ciclo recessivo, tem chance grande da sua saúde piorar. Mas, em termos populacionais, isso não foi verificado. E ele começou a especular com possíveis razões para isso, não é? Por exemplo, nos ciclos de expansão da economia, a massa trabalhadora faz mais horas extras, não é? Trabalha mais, as pessoas saem mais de carro, tem mais acidentes nas estradas. E uma série de outras situações em que, na verdade, a mortalidade, consistentemente em vários países, diminuía nos ciclos recessivos da economia. Isso era, aparentemente, contraintuitivo, e esse debate continua, evidentemente, né? Então, da mesma forma, se dá essa relação dos fatores macroestruturais com a saúde populacional, e isso requer um olhar atento a realidades que se movem com muita rapidez, cada vez mais, né? E há contra-exemplos para cada exemplo que se queira dar. Evidentemente que algumas coisas estão estabelecidas. Por que Kerala, na Índia, é um caso atípico do restante da Índia? Ora, existem governos progressistas em Kerala há várias décadas que mudaram as políticas sociais, ao contrário de outras das regiões maiores, outras regiões da Índia, não é? Em Kerala existe pobreza, mas existe menos desigualdade por conta de políticas de redução das desigualdades sociais no estado de Kerala. A Amartya Sen discute isso muito bem, né? Do ponto de vista da economia e do desenvolvimento. Então, eu queria ouvir a Célia sobre a perspectiva que ela vê, juntando isso tudo, como é que essas questões mais relacionadas à pandemia, como é que ela fizesse comentários finais. Mas, antes disso, antes de passar a palavra a Célia, eu queria fazer algumas observações sobre a última sessão, que nós vamos ter na quinta-feira que vem, de novo com a Célia aqui com a gente, conversando, debatendo. Espero que Francisco possa estar conosco também. Bom, eu vou começar com uma provocação. Qual é a principal crítica que a gente pode fazer a esses dois textos apresentados? Acho que essa é uma primeira questão. Quando a gente lê um texto, quando a gente apresenta um texto, a gente ter presente, né? Eu gostaria da gente até ter mais tempo para discutir especificamente, mas eu acho que a principal crítica que eu faria é que são textos normativos, tá? São textos deve ser feito aquilo, deve ser feito aquilo outro, certo? Não estou dizendo que eles não sejam importantes, não é isso. O que eu quero chamar a atenção é que é mais... Meu computador está de novo. Está tudo bem, estamos te ouvindo e te vendo de novo. O que eu quero chamar a atenção é que nós precisamos ir além das normas, além de recomendações do que deve ser feito, e entender melhor quais são os processos nos quais nós estamos metidos, não é?
que no problema, a questão final é essa, né? O que significa, por exemplo, todas as estratégias, saúde para todos, enfim, One Health, ou mesmo mais recente, da equitativa, né, um apelo para que seja levado em consideração os determinantes sociais, equidade, etc., todas outras têm uma validade importante na perspectiva da advocacia, mas, em termos concretos, em termos de proposições, elas são bandeiras um tanto vazias, eu diria, né? O que a gente tem muito claro nesse processo, uma fragmentação imensa, né, de toda a governança, em todos os níveis. Né? E como já foi colocado, uma perspectiva de cada um querendo defender o seu. Né? O que quer dizer, por exemplo, saúde global versus saúde pública? Qual é, do ponto de vista de conteúdo concreto, o que isso quer dizer? Né? A questão da preparação. Tem textos e são repetidos por vários autores que essa pandemia era prevista e que já foram tomadas medidas, de fato foram, de preparação, de prontidão, etc. Agora eu pergunto, no mundo que há 40 anos está com políticas neoliberais, né, e de controles orçamentários, de cortes de recursos na área de políticas sociais, na área de saúde, aqui no Brasil isso é um escândalo total, né? Em que medida, essa é a primeira questão mais concreta, em que medida os países poderiam estar totalmente preparados para uma pandemia desse tipo? Segundo ponto importante, e, aliás, a realidade que a gente está vivendo mostra isso, mesmo países considerados com um sistema de saúde excelente, etc., eu falo de Reino Unido, eu falo de vários, sucumbiram. Portanto, nós estamos falando de crises totais e crises que não são realmente totalmente previsíveis. O que nós estamos vivendo, na realidade, é uma falta, não é de preparação dos países, é uma falta de uma condução adequada. E aí nós voltamos para a OMS. Muito bem, ela é uma organização intergovernamental. A própria Constituição dela leva a isso é muito claro. Eu acho que as falas do TEDx, etc., todos os rebates que fizeram frente à acusação dos Estados Unidos foram extremamente cuidadosas. Por quê? Porque não é permitido, a OMS é intergovernamental, isso quer dizer que ela tem, sim, que obedecer e que levar em conta a opinião dos seus países, e não pode estabelecer maiores, ou pelo menos acusar diretamente. Isso não quer dizer que a condução do diretor-geral não tenha feito recomendações. Sim, o fez. Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção, essa catástrofe toda que nós estamos vivendo, todos os processos em todas as áreas, econômica, social, etc., não aconteceram agora e nem começaram agora. Na realidade, eles ganharam visibilidade. Todos esses processos que comentei antes foram diferentes ondas de globalização e que exacerbaram cada vez mais as desigualdades do mundo. Só que a pandemia escancara isso com uma força absolutamente arrasadora. Mas não é possível dizer que é a pandemia que está causando esse caos. Esse caos já vinha acontecendo. A pandemia exacerba
óbvio, por todos os motivos que a gente já falou. Ou seja, é uma questão bastante complexa, por um lado. Por outro lado, a gente não pode, na minha opinião, por exemplo, o comentário que a Luana fez, que é correto, em relação à briga que agora está aparecendo na OMC, mas que começou o ano passado, quando Índia e África do Sul, em outubro do ano passado, propuseram que os direitos de propriedade intelectual ou de licenciamento compulsório fossem permitidos. E isso, até agora, não saiu do papel. Em março, Costa Rica propôs um pool também, que incluía não só, que é o CETAP, uma das parcelas, um dos pilares do Accelerator, que foi o pilar que a OMS montou, que foi o mecanismo que a OMS montou para tentar atender, né, o acesso, melhorar o acesso e distribuição dos testes diagnósticos, medicamentos, dexametasona até agora só, porque não temos outro, e agora com as vacinas. E o que está evidente? E por que essa discussão está indo para a OMC agora? Porque na semana passada a União Europeia resolveu se enfrentar com a AstraZeneca, porque a AstraZeneca disse que não ia conseguir entregar a quantidade pré-compra reservada pelos países europeus e pela própria Comissão. Isso aconteceu no mundo inteiro. E a questão da propriedade intelectual sequer ficou esquecida. Aí vem a comissária, a Comissão, né, de Saúde, da Comissão Europeia, a secretária executiva, dizer: nós estamos na mão do setor privado. É? Estamos sim, é um monopólio. E o pior, essas empresas foram financiadas com recursos públicos. Isso está registrado em texto, está registrado em artigos, está registrado na própria OMS. Ou seja, é uma questão muito mais complicada e que eu acho que nós temos que estar atentos para essa discussão, porque ela é muito mais, não é só mais complexa, ela desnuda a falta de solidariedade, ela desnuda, não é só o American First, agora nós temos também European Union First, embora eles digam que não. Não é isso. Mas a União Europeia quer de volta o que ela investiu, ou seja, ninguém fala em bem público. Essa palavra não existe. Foi proposta, não existe nessa discussão e na boca dessas pessoas e desses países. Essa discussão foi colocada lá em março de 2020 pela Costa Rica e recolocada pela Índia e pela África do Sul em outubro. Agora que a Europa está tendo problemas, não só a Europa, em que as detentoras do monopólio de produção de vacinas não estão conseguindo cumprir os calendários, é óbvio, isso era óbvio desde o início que não conseguiriam, aí sim, aí vira enfrentamento. E eu tenho dúvidas, sinceramente, se a OMC vai conseguir desamarrar esse nó. Tenho dúvidas, porque a OMC também é dominada pelas grandes potências. Essa é uma dimensão importante de todo esse processo. Embora a ordem mundial, multilateralismo, etc., propunha um mundo, uma inter-relação que pudesse fazer uma discussão de políticas globais, etc., na realidade, reproduziu o poder
das grandes potências o tempo inteiro. Ok, Celinha. Nosso tempo está esgotando aqui, já passamos da hora, e então a gente vai continuar essa conversa na semana que vem. Eu peço então aos alunos que escrevam e pensem sobre o que foi debatido aqui e sobre os textos próximos, que já tem os apresentadores designados, e a gente retorna às 10 horas em ponto. Os alunos de graduação têm